Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao CPF. Hoje a gente dá continuidade e encerra o ciclo Maurício Nogueira Lima, Contribuições à Arte Brasileira. O primeiro encontro discutiu a relação entre concretismo e neoconcretismo, que foi a palestra da Estela com a Áurea. No segundo encontro, sobre neofiguração, com Alexandre e Pedro de Medeiros. Na última semana foi o Chico Homem de Melo e a Selma, discutindo aí essa relação entre design e arquiteto na trajetória do Maurício. E para o encontro de hoje, Maurício Nogueira Lima, o artista e a metrópole, nós convidamos o Fábio Magalhães, que é museólogo, curador e artista plástico, foi professor na UNB, PUC Campinas e Mackenzie, conservador-chefe do MASP e diretor da Fundação Memorial da América Latina. Atualmente também é diretor artístico do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. E a Estela Politano, que é mestre em História da Arte, doutorando no programa de História da Arte da Unicamp, ministrou aulas no Instituto de Filosofia e no Instituto de Artes da própria Unicamp e no SENAC, é pesquisadora e coordenadora do acervo do Instituto Maurício Nogueira Lima. A gente agradece ao Fábio e à Estela do fato de ter aceitado o convite. Boa palestra a todos. Obrigada, querido. Bom, acho que a gente conversou, a ideia é ser um bate-papo hoje. Eu acho que nós estamos aqui para ouvir o Fábio. Mas eu fiz algumas perguntas, mas assim, sintam-se super à vontade para perguntar, para a gente criar mesmo um debate. Eu acho que da aula passada foi bem bacana, o Chico já propôs isso inicialmente, para que todo mundo se sinta super à vontade. Então, acho que essa pode ser o norte para hoje. E aí, como eu estava comentando, eu trouxe o documentário da TV Cultura, que é o último registro do Maurício, vivo e bem, após a filmagem ele acabou adoecendo e falece logo em seguida. E é um registro muito interessante, porque é como se fosse uma própria revisão dele, sobre a trajetória dele, sobre ele como artista. Então, é um material muito rico. Então, eu queria só passar um trechinho inicial, e aí eu acho que, Fábio, você pode... Importante que subverteu toda a forma de representação tradicional. Esse movimento foi chamado de cubismo. Os artistas principais eram Picasso, Braque e outros. O cubismo, com influência de ideias novas científicas, tenta representar nos objetos da natureza a quarta dimensão, isto é, a simultaneidade. Esse movimento foi muito importante para a arte contemporânea. A nossa arte, quer dizer, a arte concreta, histórica, no Brasil, da década de 50, tem muito a ver com esses problemas da quarta dimensão, do espaço, do tempo, da simultaneidade. É a representação por meio de elementos geométricos de todos esses problemas visuais. E subverte o espaço do quadro. Vemos que na natureza todas as relações são dominadas por uma única relação primordial, que é definida pela oposição de dois extremos. O plasticismo abstrato representa esta relação primordial de maneira precisa por meio das duas posições que formam o ângulo reto. Esta relação posicional é a mais equilibrada de todas, posto que expressa em perfeita harmonia a relação entre dois extremos e contém todas as outras relações. Os trabalhos do Mondrian da década de 20 e começo da década de 30 foram os que mais me influenciaram. Tanto que eu fiz alguns trabalhos que não são bem uma leitura do trabalho dele, mas são uma releitura. Não é tão ortogonal, ele é completamente ortogonal, Minha reta é coisa. Eu queria dar um movimento no Mondrian. Não sei se consegui.
Eu geralmente desenho pedaço por pedaço da minha obra, né? Porque justamente é o que faz a obra, quer dizer, determina o fazer da obra. Então eu traço toda uma diagramação e vou fazendo pequenos desenhos. Eu não sou um artista conceitual. A minha obra não é um conceito, não é apenas uma ideia, é uma ideia concretizada, quer dizer, objetivada na forma de um quadro, de uma arquitetura, de uma escultura, de um design, de uma cadeira, de um cartaz e assim por diante. Geralmente essa ideia sai da própria natureza, né, das coisas que eu vejo. Quer dizer, eu não sou místico, eu não faço coisa que eu não vejo. Então, de alguma coisa que eu vejo, um retângulo, um quadrado, um sistema, uma árvore, as cores, etc., eu começo a fazer pequenos croquis, pequenos desenhos que são a base do que eu vou fazer depois na pintura do quadro. O concretismo. Acho que a gente pode... Eu separei esse trechinho e acho que faz... É bem interessante para a gente começar a pensar esse início. Você pode acender isso? Obrigada. Acho que cabe muito, Fábio, a gente... Ai, por favor. Era só um trechinho mesmo, só para a gente... É uma maneira de a gente começar a amarrar também todas as aulas. E que a gente começou, né, com concreto, neoconcreto, e aí eu acho que contextualizar um pouco com aquilo que a gente estava falando, né, dos anos 50, 60, então... Bom, primeiro, boa noite para vocês e obrigado por me convidarem, Estela, para esse ciclo do Maurício. Estou muito feliz de participar. Eu tive, enfim, eu sou de uma geração mais jovem que ele, mas convivi com ele muitos anos, principalmente nos anos 60. Fomos amigos, trabalhamos juntos, e de maneira que eu vou falar hoje muito dessa memória, da memória que eu tenho dessa convivência com o Maurício, e, enfim, do movimento em que o Maurício participou nesses anos. E quero contextualizar um pouco dois momentos, são dois períodos diferentes, os anos 50, onde o Maurício é construtivo, né, participa do movimento concreto, e depois os anos 60, quando o Maurício participa da nova figuração. Né. Depois, nos anos 70, ele volta de uma maneira mais independente, mais livre, para a questão, outra vez, como o vídeo mostrou aqui, outra vez voltado para a geometria, mas com princípios, digamos assim, mais soltos. Não tinha mais aquela figura policialesca atrás dele, que era o Cordeiro, Valdemar Cordeiro, dos anos 50, né? Que também foi outro personagem que também tive o prazer de conviver. Mas, enfim, nos anos 50, o que está acontecendo? É um período extraordinário, os anos 50. É o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial com um resultado catastrófico para a humanidade. Né? Haja visto que ela superou em barbárie as barbáries da Primeira Guerra Mundial. Então, essa geração que nasceu no final do século XIX, viveu duas guerras, né? E é curioso para vocês entenderem, por exemplo, uma questão, que grande parte dos artistas modernos, né, vanguarda no início do século XX, apoiavam a guerra, achavam que a guerra ia renovar o mundo, ia trazer uma situação nova para o mundo. Alguns artistas foram favoráveis a ela, é o caso do Boccioni, que acabou morrendo na guerra, né? É o caso de tantos outros artistas, e alguns que foram opositores dela, como Paul Klee, como outros que não participaram, se recusaram a participar. Mas, enfim, houve uma participação na guerra. Ela, na Primeira Guerra Mundial, era vista como uma esperança de mudança, de modernização, de fim das grandes injustiças sociais, e deu no que deu, né? Foi uma guerra horrível, a quantidade de mortes e destruição europeia foi incrível, enorme. E logo em seguida, com o interregno pequeno, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, onde o horror, o holocausto, enfim, que nós conhecemos isso bem. Terminada a guerra, se tenta reconstruir o mundo. Então é um momento de reconstrução, se cria as Nações Unidas,
nós vamos ter em 48, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enfim, é um mundo que se tenta reorganizar, se reerguer outra vez. Né? O que acontece no Brasil? Né? Há uma grande transformação no Brasil nesse período de industrialização e o período que vai bem em relação ao tema, que é de urbanização da população brasileira. Ou seja, é um período de enorme migração. Né? As pessoas largam o campo e vêm procurar emprego na cidade. São Paulo adota um lema que se orgulhava disso, que é a cidade que mais cresce no mundo. Né? A cidade que mais cresce no mundo tem que dar errado. Né? Em muito pouco tempo, centenas de milhares de pessoas chegavam à cidade de São Paulo. Né? Então, se havia nesse mundo uma esperança muito grande, né? Havia uma transformação de uma cidade provinciana, que era São Paulo, de elite e de povo, para criar uma cidade industrial, para formar uma classe operária significativa, importante, né? E para criar uma classe média, né? Além de, evidentemente, todo um processo de conurbação, de periferia que surge nesse período. Enfim, a cidade se transforma radicalmente. Né? Nesse mesmo período, agora entrando no nosso campo, que é o campo das artes plásticas, né? Que é onde se situa o Maurício das artes visuais, nós temos dois fatos muito importantes, que é a criação dos museus. Nós temos aqui a Pinacoteca do Estado, que era um museu acadêmico, com todo ainda um princípio acadêmico, todas as instituições culturais extraordinariamente conservadoras, apesar de já ter implantado aqui a modernidade com a Semana de 22, mas houve, é importante que se veja isso, uma regressão em relação às artes plásticas nos anos 30, 40, né? Houve um acomodamento do problema das vanguardas, o Brasil não avançou nelas, né? Ao contrário, se acomodou com a família artística paulista, artistas importantes, mas acomodados do ponto de vista de renovação de linguagem. Né? Então houve nos anos 50, com a criação dos museus, o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte de São Paulo, em São Paulo, e o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Né? Os dois museus de arte moderna seguiram muito um exemplo exitoso do Museu de Arte Moderna de Nova York, enquanto que o Museu de Arte de São Paulo vem de uma experiência própria do Pietro Maria Bardi, né? Trazendo já uma relação mais europeia, tanto que ele não adjetiva o museu. Né? O museu é Museu de Arte de São Paulo, não é Museu de Arte Moderna. Ele dizia, não é de arte antiga, não é de arte moderna, não é de arte contemporânea, é Museu de Arte. Né? E, na verdade, o MASP, desde que ele se implanta, apesar de formar uma coleção de arte europeia, antiga, etc., ele, na verdade, se volta muito para a modernidade, para a contemporaneidade. Em vários aspectos, ele é o primeiro introdutor de temas que, por exemplo, não se falava ou não se aproximava com arte, né? Que é o caso que a própria Estela lembrou da vitrine, que o MASP cria, onde ele vai expor uma máquina de escrever. Isso era absolutamente inédito, isso chegou a gerar piadas no ambiente cultural brasileiro, né? Como se fosse uma blague, uma butade do Bardi de colocar junto com objetos artísticos e outros objetos de uso cotidiano, uma máquina de escrever, uma máquina Olivetti, inclusive. Tá? Isso criou uma discussão muito grande e trouxe outros aspectos. O MASP é pioneiro na questão do fashion design, o MASP é pioneiro na questão da ecologia, porque eles discutiam a questão ecológica, é o Museu de Arte de São Paulo e assim por diante. Né? Por outro lado, o Museu de Arte Moderna também vinha com um programa de modernização muito grande, primeira inclusão da fotografia dentro de um museu, enfim, aspectos muito grandes que estavam acontecendo nesse período. Há um outro aspecto que faz parte dessa conjuntura, que é muito importante, que no final da guerra cria-se uma coisa que ficou chamada de Guerra Fria. O mundo se dividiu entre capitalistas e comunistas. Então, essa relação capitalista-comunista era uma relação que impregnava todo o ambiente artístico, cultural, intelectual brasileiro. Né?
E vinha-se de movimentos importantes nessa época e, sobretudo, com a formação de um proletariado, nós tínhamos uma sociedade muito viva, muito ativa, a sociedade urbana. Né? Eu estou falando um pouquinho para chegar no Maurício, mas isso é uma coisa rápida. Tá ótimo. E nesse aspecto, nós vamos ter, por exemplo, nesse período que nós vamos tratar do Maurício, 51, surge um outro movimento muito importante, que é a Bienal de São Paulo. Ela era uma atividade dentro do Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? E que se criou a Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo foi muito atacada pela esquerda, porque ela traz para cá o abstracionismo. Isso é importante, porque os concretistas vão sofrer esse aspecto também. Houve uma grande campanha do Partido Comunista, na época, dizendo que a arte abstrata era organizada pela CIA. Né? E houve um movimento grande nesse sentido de atacar o abstracionismo como uma forma de você alienar as pessoas, né? E de tirar elas da crítica social. Isso, esse movimento, ele é fortemente, digamos assim, tem raízes dentro do meio cultural brasileiro. Né? Nós vamos ter um movimento artístico também forte nesse período, ligado à esquerda, que é todo o movimento de gravura, da arte popular, com artistas muito importantes que seguem essa linha. Né? Então esse embate era muito forte nesse período. Né? E o Maurício, muito jovem, tendo vivido em Porto Alegre, certamente tomou conhecimento de um dos núcleos mais fortes de resistência de uma arte social, de uma arte comprometida, que era o núcleo de Porto Alegre. Sim, exatamente. Não é? Que ele participava. Pois é. Que ele participava. Então, e ele veio para São Paulo e vai ingressar num instituto que durou muito pouco tempo, que é o Instituto de Arte Contemporânea, criado pelo Museu de Arte de São Paulo, pela Lina Bardi e pelo Pietro Maria Bardi. E esse instituto, ele é interessante porque pela primeira... Bom, é nesses anos que começa a se discutir, com bastante atraso, as questões da Bauhaus no Brasil. Né? Então você tem, mais ou menos nesse período, o jovem Artigas vai para os Estados Unidos, o Ruth vai para os Estados Unidos, toma um contato com a Bauhaus já nos Estados Unidos. A escola de A Chicago. Bauhaus já tinha sido destruída na Alemanha. Né? Mas essas ideias vêm para cá e o Bardi adota essas ideias. Isso é muito interessante de ver que em alguns modelos de exposições que estavam ocorrendo na Itália nos anos 50, né? Logo depois da Segunda Guerra, uma tentativa de mudança da forma de expor as obras de arte, etc., nós vamos sentir esses aspectos que vão ser importantes. Sim. E a presença da Lina é fundamental. Quando se estuda o Instituto de Arte Contemporânea, fala-se muito do Bardi, fala do Ruth, fala de outros, fala um pouco da Lina. Mas quando você vê os resultados, os pensamentos e as propostas da Lina, eu imagino que a Lina deva ter tido um papel mais importante. Sim. Ele começa em 51, termina em 53, portanto, pouquíssima duração. Sem contar, alguns alunos, né? Sem contar, Fábio, desculpa te interromper, mas que a Lina teve uma experiência milanesa, isso que eu estou falando, das revistas, de design, que ela acabou trazendo, Cadomos, né, que ela trouxe para cá, mesmo aos 25 anos, nova, mas que ela trouxe, e aí ela consegue aplicar isso no IACI. Pois é, e quando o Museu de Arte de São Paulo ele é aberto, e as formas expositivas que a Lina propõe são inusitadas no meio museal, eu diria até na Europa. Sim. É uma vanguarda a nível mundial. Né? A forma como ela põe uma vara apenas, né, que tensiona o teto embaixo e coloca o quadro preso daquilo, antes de criar os cavaletes de vidro tão famosos. E assim várias formas expositivas que a Lina renovou, e não tenho dúvida de que a vitrine também tem ali um papel, pelo menos, de museografia da Lina Bardi. Né?
E aí começam os projetos de cadeira, do auditório do MASP, enfim, há todo um movimento ali de renovação em todos os aspectos, não apenas o quadro pendurado na parede, mas todo o ambiente do museu é um ambiente renovado, é um ambiente outro. Tá? E o Instituto vai ter alguns alunos que ficaram depois, se destacaram nas suas áreas. Um é Antônio Maluf, que vai seguir também o movimento construtivo. Tá? Outra pessoa importante é Alexandre Bonner, que vai ser depois um dos responsáveis para a instalação no Rio de Janeiro da escola de design. Tá? E outro é Emily Chabi, que foi uma designer, uma artista gráfica também da maior importância. E outros artistas que lá estavam, Carlos Lemos, um arquiteto e desenhista, enfim, aqui hoje voltou mais para a história, também fez parte desses cursos do Instituto de Arte Contemporânea. É curioso ver que eles tinham 20 e poucos anos nessa época, todos eles, né? E já o resultado, isso em 51, foi criado o Instituto em 51, e ele fecha logo seguinte. Sim. Em 51, Antônio Maluf ganha o cartaz da primeira Bienal. Né? E na primeira Bienal, tanto o Maurício Nogueira Lima quanto o Maluf têm obras que foram aceitas na exposição. Maurício, não na primeira Bienal, ele tem na... Ele faz o cartaz... Primeira, acho que já tem na primeira. Vamos ver. Não. Ele está na primeira, na segunda, e muito jovem ainda. Porque ele já participa do SPAN, né? Do Salão Paulista de Arte Moderna, sim. Sim. É o cartaz, né? Primeiro cartaz do primeiro Salão de Arte Moderna. Sim. Isso é um pouco depois. É. 2, 3 anos depois, né? Não, é no mesmo ano. 51. Também? 51. Pois é. Enfim, é que essas ideias, elas geraram um produto, né? E uma coisa, um resultado completamente renovador dentro do ambiente brasileiro. Mas o que tem, para mim, de mais interessante que tem a ver com essa questão da metrópole que eu falei, né? É que a arte aqueles limites, aquela geografia da arte, o circuito fechado da obra de arte, né? Que correspondia ainda com todas as suas alterações, mesmo quando ele fala do cubismo e outras coisas, né? E ela já era uma geografia insuficiente para essa geração. Sim. Essa geração queria que a arte passasse para o espaço da cidade, para o espaço urbano, que invadisse o nosso cotidiano, o mundo dos nossos objetos, o mundo das nossas leituras, o mundo dos nossos ambientes. Isso é uma ideia de metrópole, isso é uma ideia que ela não germina se você não tem um conceito de cidade, de metrópole, de indústria, enfim, não é? Isso também significa, do ponto de vista econômico, uma mudança. Você que é antropóloga, não é mais uma província que trabalha com uma elite e com uma classe trabalhadora. Exato. Você tem uma classe média. Você tem outro consumo, não é? Você tem o crescimento de lojas, de consumo, de produtos, e por isso que o MASP, ciente disso, se volta para a moda, se volta para a questão das artes gráficas, para a ecologia e para tantos outros temas. É esse conceito de metrópole, esse conceito de uma cidade pujante que São Paulo passa a ser. A fotografia, outro aspecto muito importante, que os museus começam a colocar. Ou seja, o museu é apenas um espaço privilegiado dentro dessa geografia onde o mundo das artes vai começar a participar, a ocupar. E aí o Maurício, ainda muito jovem, um pouco mais tarde também, ela me corrige as datas aí, que é a questão importante das feiras. Sim. As feiras vão marcar muito a atividade do Maurício, né? Ele é bem sucedido na FENIT, né? Ele faz a logomarca da FENIT e com isso abre espaço para que ele faça estandes, né? Ele não apenas faz essa parte gráfica, como ele organiza um espaço mostruário de produtos, né? Isso é um misto de atividade de arquiteto, que ele é, com uma atividade de design gráfico. Então você tem esse dublê de arquitetura e design gráfico. E ele vai viver, inclusive, um tempo desse tipo de atividade. Sim. E ele, logo em seguida, ele
não faz parte do manifesto inicial, mas ele vai entrar com o grupo Ruptura, com o grupo do Valdemar Cordeiro, com ideias muito rígidas sobre a questão do concretismo, ou seja, ele adere a essa postura do grupo paulista, que é um grupo muito aguerrido, é um grupo que produz conceito, que discute teoria artística, que entra no campo filosófico, que entra em polêmica com Sérgio Millet sobre as questões da função da obra de arte. Enfim, não é apenas um artista que se contenta em produzir a sua obra. Ele quer discutir a sua obra. Ele quer mostrar que a sua obra tem certos conteúdos e certos propósitos. Né? Isso cria uma polêmica muito grande dentro dessa faixa abstrata. Ao mesmo tempo que, com as Bienais de São Paulo, vem um outro tipo de abstracionismo informal, né? Que curiosamente não gera essa produção intelectual. Os artistas se bastam produzindo as suas obras, não produzem teorias, não discutem. Né? Então, quando se estuda hoje o abstracionismo, toda a polêmica histórica está voltada no lado dos construtivos. Né? Aí tem a grande polêmica com o Rio de Janeiro, entre os neoconcretos, o Grupo Frente, etc. Né? E isso animou extraordinariamente o movimento artístico e de vanguarda desse período. Né? Há ainda as ideias de Max Pihl, que são importantes para esse período, e começa a se discutir de uma forma diferenciada a questão do design, e não apenas o design gráfico, mas o design de produtos. Né? Então é um período de implantação dessas questões. Tá? Já Geraldo de Barros, por exemplo, que faz parte do grupo do Maurício também, com os concretos, Geraldo de Barros entra nesse plano de produzir um novo conceito de imobiliário brasileiro. Né? Então é um momento muito rico, essa questão que começa nos anos 50 e ela avança durante todo esse período. Nos anos 60, que é um outro momento que eu acho que... Eu diria que os anos 60 começam um pouco antes, terminam um pouco antes também. Tem aquele livro do Zuenir Ventura, que em 1968, o ano que ele acabou. E ele diz que a década de 60 termina em 68. Tá? Eu poderia dizer que a década de 60 começa em 1958, quando você tem algumas coisas muito importantes acontecendo. As primeiras gravações de Bossa Nova com o João Gilberto, né, 58, né? Os primeiros filmes do cinema novo brasileiro, também em 58, Rio 40 Graus, né? E esse é um período que surge e tem aí, nesse momento, que é importante isso, a criação de Brasília, o governo Juscelino Kubitschek, né? E a criação de Brasília deu digamos assim, um salto extraordinário na arquitetura brasileira. Todas essas questões da arquitetura, da cidade, do urbanismo, etc., elas passam a ser importantes. O Maurício vai viver esse período intensamente e é um período que vai se politizando muito forte por esse palco de fundo que é a Guerra Fria. O Brasil estava fora da geografia da Guerra Fria. Mas quando há a Revolução em Cuba, e esse é um dado extraordinário, né? A Revolução Cubana, na minha época, era uma coisa incrível que aconteceu em Cuba, entende? Isso contaminou toda a América Latina, evidentemente, mas trouxe para a América Latina o tema da Guerra Fria. Ou seja, nós entramos nesse mundo da Guerra Fria. Né? E nós vamos assistir logo em seguida golpes militares acontecendo no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru e assim por diante. Tá? Então, houve uma mudança, digamos, nesse quintal dos Estados Unidos, tá? E que foi contaminado por esse jogo de dominó entre a esquerda e a direita, a Guerra da Coreia, o crescimento da esquerda na Ásia, o problema do Vietnã e assim por diante. Né? Então, temas que permeiam todo o mundo cultural desse período. É impossível falar desse período sem falar em Cuba, sem falar em Vietnã, sem falar nessas coisas que estavam acontecendo. Né? O que acontece, portanto? Houve uma nova politização nisso tudo. Né?
Essa politização ela foi sofrendo uma influência muito grande também numa questão de mudança de costumes. São duas revoluções importantes desse período, e uma delas é a revolução nos costumes. E isso o Maurício vai acompanhar bastante. Né? Então, quando chega nesse 58 e começo dos anos 60, nós vamos ter uma série de mudanças muito interessantes. Uma delas é o surgimento da pílula anticoncepcional. Hoje é uma coisa que parece que sempre existiu, mas não existia. Isso deu uma liberdade à mulher muito grande. Tá? E essas questões que nós estamos vendo hoje, de gênero, né? Isso trouxe naquela época, não essas questões de gênero tão complexas como hoje, mas ela trouxe a questão do feminismo. Sim. Ela pôs na pauta a questão da mulher, né? E de uma maneira completamente nova. E esses são ambientes que influenciaram muito o cotidiano, a vida cultural daquele período. Esses costumes foram se desenvolvendo, foram acontecendo. Vai surgir os Beatles. Eu estou falando isso porque o Maurício é tão sensível ao tempo dele. Você olha a obra do Maurício, parece que você está vendo esse tempo transcorrer. Você viu aqui apareceu muito pouco as figuras que ele usa na questão da nova figuração dele, mas Maurício vai tratar de todos os temas, dos Beatles, do Pelé. Pelé é o grande astro brasileiro, a grande figura do esporte mundial. Ele vai tratar Marilyn Monroe, ele vai pegar esses personagens todos do seu tempo e vai tratar criticamente esses personagens. Ele vai usar todos os símbolos urbanos, por exemplo, ele usa as placas de rua, e faz um trabalho que é um trabalho referencial, que é proibido virar à esquerda, né? Que é uma coisa de rua, com toda a simbologia que isso teve nos anos 60. Quer dizer, o Maurício é um homem integrado à vida urbana, à cidade, né? E um homem integrado ao seu tempo. E é isso, para mim, que justifica essa mudança dele da abstração para a figuração. Ou seja, a inserção dele naquele caldeirão que estava acontecendo naquele tempo, né? E isso com os seus riscos, porque a ditadura naquele tempo provocou inúmeras vítimas, né? E foram anos de chumbo, e o Maurício viveu isso de uma maneira, digamos assim, muito intensa, em ambos os aspectos. Outro aspecto do Maurício é o Maurício professor. Né? Ele é um design gráfico, ele é um pintor, um artista, e ele é um professor. Ou seja, ele é um homem que transmite ideias. E ele é um personagem sempre engajado nas lutas daquele tempo. Então, Maurício é um homem que vive o seu tempo de uma integridade, de um plano muito, muito grande. Né? Na questão da figuração, ele vai pegar, sem dúvida, influência da pop art americana, da pop art inglesa, sem dúvida nenhuma que há. Mas o que é importante é essa questão gráfica, que ele tem na tradição da questão gráfica. Né? Ele vai usar a questão cromática nessa figuração. Ele vai usar, no fundo, uma série de elementos que vêm da construção, do elemento construtivo. Então, a figuração dele não é uma volta à figuração, como muita gente dizia na época, né? É uma nova figuração. É uma figuração que não poderia existir se não tivesse acontecido a abstração antes. Né? Então, esse é o Maurício figurativo. Não é uma figuração de, como se chama assim, saudosista, de voltar atrás. É uma figuração de vanguarda. Eu estou dando um salto não para trás, eu estou dando um salto para frente. Né? E essa figuração se engaja nesse momento com outros artistas que estão vivendo mais ou menos essa mesma ideia. O Rubens Gershman, o Cláudio Tosi, Carlos Vergara, Wesley Ducli, tantos outros, né? E até mesmo o Geraldo de Barros também vai para a figuração, também faz atividades figurativas, e muita coisa começa a acontecer a nível de happening, a nível de performance, a nível de movimentos de rua, de elementos de massa. Então, esse é o Maurício, que é um personagem bastante complexo. Né? Acho que era um pouco isso que eu queria dizer. E depois tem algumas perguntas aí disso do que você falou. Voltando só
nos anos 50 tem algo que eu acho muito interessante, porque o movimento concreto possui uma teoria escrita pelos artistas, né, e muito com um espelho muito grande na poesia concreta, né? Então eu acho que é um movimento muito único no século XX, se a gente pode dizer assim, aonde você tem uma vanguarda plástica dialogando muito forte com a poesia concreta. E aí eu acho legal essa questão da metrópole, porque você começa a ver como você pensa espacialmente a poesia, né, no papel, e como isso também é extremamente gráfico. E eu queria que você falasse um pouco dessa intersecção entre a poesia concreta, que é algo que a gente explorou muito pouco aqui no curso, e que é tão essencial, né, dessa poesia concreta com os concretos, até o próprio Maurício, que fez, que participou, né, graficamente, produzindo alguns poemas do Décio, né? Então, que você falasse um pouquinho desse... A poesia concreta, ela vai ter esse embate que nós estamos falando das artes plásticas, esse embate é muito grande na poesia concreta e também em relação ao Grupo do Rio. Sim. Mesmo o embate entre os grupos São Paulo e Rio, que tem nas artes plásticas, vai ter na poesia. A poesia que opera, na verdade, com a palavra, com o som, com o ritmo, ela começa a operar com a forma também. Uhum. Então essa é uma introdução, digamos assim, que aproxima ela com as artes plásticas. Sim. Né? Então é uma questão formal, da visual. A poesia não é apenas sonora, não é apenas o ritmo, o conceito, mas a forma. Né? E há essa relação. Né? Eu acrescentaria ainda com a música contemporânea, com o Reuter, com outras experiências que nós estamos tendo no campo da música dodecafônica. Uhum. Né? E nesse período o Reuter mora em São Paulo, então há um movimento forte de música erudita. Depois vários deles, Cosella e tantos outros, temos Júlio Medalha, personagens que ainda estão aí, alguns deles, né, que participaram desse conjunto, desse movimento. E vai englobar a música popular, também com muita polêmica nesse período, que a adesão do Caetano e do Gil, e essa proximidade de Caetano e Gil com a poesia concreta, né? E, portanto, com os artistas, nesse caso, já da nova figuração. O caso do Marcelo Litt, que faz alguns trabalhos, Gershwin faz capa de disco, próprio a Hélio Sica, sim. Tudo está vinculado a um movimento que se chamou depois de tropicalismo. Né? Mas eu vejo o Maurício mais ligado a esse movimento concreto de São Paulo. Né? Com essa relação. Você tem razão. Né? E é um período de muita integração das diversas expressões artísticas. Né? Seguramente vamos encontrar alguma referência no cinema também, no meu corre agora. Com certeza. Seguramente tem. Alguém importante também que eu acho que é pouco, que agora, né, tem um arquivo, mas é o Mário Schember, né, como ali no começo dos anos 50 e depois nos anos 60, enquanto crítico, enquanto também parceiro dessas figuras, né, dos artistas e dos poetas. Você chegou a conhecê-lo? Você teve contato com ele? Mário muito. Mário foi muito amigo meu. Tivemos uma relação muito grande com o Mário. O Mário era um crítico, tanto o Mário Schember quanto o Mário Pedrosa, né, mais ligado ao Rio de Janeiro, ambos muito engajados na questão política social. Né? Um trotskista e o outro comunista. Né? E os dois muito ativos. O Mário Pedrosa, parte desse período exilado, vivendo fora do Brasil, e o Mário Schember aqui dentro fazendo resistência, muitas vezes com posições diferenciadas, muito diferenciadas no ambiente cultural. Quando teve o boicote da Bienal de São Paulo, o Mário Pedrosa ficou contra e a favor do boicote e fez um grande movimento internacional pró-boicote, do qual eu me engajei, por exemplo. No caso do Mário Schember, o Mário Schember fez um movimento que era um absurdo fazer o boicote. O boicote nos isolava, que nós não ganhávamos nada com o boicote. Ele e Sérgio Ferro defenderam a participação dos artistas nessa Bienal.
Eles Sim, tinham razão. sim, sim. Eu estava errado. Mas, enfim, quer dizer, eram momentos em que se tinha uma participação muito grande em todas essas questões. Né? O Mário se aproximou muito do movimento concreto, mas, sobretudo, o Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa foi um crítico de arte que, talvez, um dos críticos que mais tem influenciado a criatividade. Ele e um crítico que ainda está vivo, que é extraordinário, que é o Frederico Moraes. Era um crítico que não só falava sobre a obra, eles influenciavam, eles faziam o artista ir para um caminho, para outro. Né? E o Mário influenciou muito Mário Pedrosa, o grupo do Rio de Janeiro, e o Frederico Moraes, uma geração depois, um pouco depois, com os Domingos de Criatividade no Museu de Arte Moderna do Rio, etc. Né? Em São Paulo, o Mário teve uma convivência muito generosa com os artistas e teve uma participação muito grande com os concretistas. Né? E ele depois, ele mesmo, como digo, o Mário apoiou e desenvolveu esse movimento da nova figuração. Ele participou bastante do movimento da nova figuração, o Mário Scheber. Mas ele foi um dos críticos bem ativos aí nesse período. Nos anos 60, Fábio, você comentou, né, um pouco como que foi. Acho que é interessante, assim, como que foi esse início, foi o início do convívio seu com o Maurício, né, ali nos anos 60, dando aulas, um pouco mais essa aproximação. Como que foi esse período, assim, que vocês conheceram? Eu conheci o Maurício nos anos 60, no final dos anos 60. E houve uma crise na Fundação Armando Alves Penteado, porque havia um projeto do Museu de Arte de São Paulo que ainda não tinha prédio. Isso estou dizendo um período que antecede um pouco 69, porque 68 inaugurou o prédio. O prédio na Paulista. Mas houve um início de projeto em que o MASP iria para a FAAP, uma união entre o MASP e a FAAP. Né? E toda a parte de cursos do MASP foi para a FAAP. E o acervo que foi o Flávio Mota, né? Flávio Mota. E aí houve essa ruptura, e houve problemas lá, e o Flávio Mota se renunciou, e tinha um curso chamado Curso de Formação de Professores de Desenho. E esse curso faltava um semestre para terminar, e não tinha como terminar esse curso. O Flávio Mota me fez um apelo, e eu então fui professor, e terminei esse semestre, e eles então puderam se formar. E esses artistas eram Carmela Grossa, eram Marcelo Nietzsche, era um grupo muito importante, eu, Chigal, enfim, uma gente muito importante que estava terminando o curso e, portanto, conseguiram ter o diploma, etc. A partir daí se iniciou um processo de criação na FAAP dos cursos superiores de arte, né, da FAAP, que já tinham os ateliês lá. Então, nesse momento, nós começamos a criar uns cursos lá, e o Maurício veio e nós trabalhamos juntos na formação desses cursos da FAAP. Aí começou, digamos assim, eu já conhecia o Maurício, mas aí veio um convívio muito maior pela discussão sobre as questões pedagógicas, as questões do curso que envolveram naquela época, não é? E aí passei a ter um convívio, digamos, quase diário com o Maurício durante esse final dos anos 60, né? Eu acho que foi 67, por aí. Porque aqui 67. O MASP da Paulista é 68, né? 67, acho que era 67, foi por aí. A ruptura já tinha sido antes. Sim. Mas esse é um fato que a história ainda não contou. Precisamos contar essa história da FAAP, que é uma história não muito luminosa, não. Mas, enfim, depois foram criados esses cursos e o Maurício teve um papel importante. Vários artistas foram trabalhar na FAAP. E isso, verdade que se diga, formou gente muito boa, até recentemente. Né? Claro. E hoje eu não sei, não acompanho há muito tempo. Eu depois também rompi com a FAAP. E eu, nos anos 70, pouco antes, 69, tive problemas políticos aqui, fui para Brasília, fui dar aula na Universidade de Brasília. Aí veio o 68, né? Aí veio o AI-5, aí eu tive que sair do Brasil. Bom, e aí, quando eu voltei, já em 75...
Aí tivemos um convívio com o Maurício, mas já não tão próximo, não tão cotidiano como nesse período de criação lá dos cursos da FAP. Falando no seu retorno em 75, como que você vê esse movimento já meados dos anos 70, desse retorno e um olhar já crítico e histórico para esse movimento do projeto concreto? Né? A gente tem a exposição da Aracy de 77, tem uma Bienal em 73, que tem uma... Quando que o Cordeiro falece? 73, não é? Que é o Cordeiro, tem uma sala especial dedicada a ele na Bienal, e tem uma sala na Bienal que mostra os concretos. Maurício está nessa Bienal, e depois tem essa grande exposição do projeto construtivo da Aracy. Como que você vê esse retorno, assim, e por que isso aconteceu? Bom, por que aconteceu, eu não sei, mas o fato é que houve um empoderamento do concretismo no Brasil, né? Sobretudo no mercado de arte. Quer dizer, tudo que é construtivo, e ainda de certa forma, ainda está um pouco assim, né? Tudo que é construtivo, ele tem altos preços de mercado. Né? Tudo que não é construtivo é outra conversa. Então, o construtivo, ele realmente, eu acho que você falou que um ponto de partida é a exposição da Pinacoteca da Aracy Amaral. Sim. E não só isso, a Aracy Amaral, ela cria uma sala especial na Pinacoteca do Estado, dedicada ao movimento concreto. Né? Fora que ela começa a fazer esse resgate das obras que foram prêmios nos anos 50, né? Então, muitas obras que ganharam prêmios dos salões, né? Ela começa a levar essas obras todas para a Pinacoteca, né? Isso, e esse acervo continuou crescendo. Exato, exato. Então, isso por um lado. Por outro lado, o concretismo, na verdade, ele é a raiz da arte contemporânea. São aspectos importantes da arte contemporânea, e o que vier lá depois dos anos 70, que é chamado do conceitual, não é? Ele vai beber muito nas ideias do concretismo. Claro. Portanto, essa seria uma explicação do que o concretismo ser essa referência. A gente precisa de referências históricas. E a referência histórica do mundo contemporâneo é o movimento construtivo, o movimento concreto. Né? Não deixa de ser o seu oposto também, o movimento Dada. São duas vertentes, né? Uma construção e a outra o Dada, o absurdo, etc. São duas vertentes que formam, digamos assim, ainda formam o pensamento contemporâneo. Né? As mudanças são muito grandes. Com certeza. E o Maurício, eu acho que ficou justamente esquecido. Isso que era a minha pergunta. Não no movimento concreto, mas com uma obra geral dele, com um plano geral de obra. Não o Maurício como membro do concretismo. O Maurício como Maurício Nogueira Lima, como ele mesmo, sozinho, independente do movimento. Do movimento, exato. O que ele produziu, o que ele fez, etc. Né? Então, esse Maurício, isso que eu acho muito importante desse seminário, trazer o Maurício de volta, refletir sobre o que ele fez, a importância que ele teve no tempo dele e hoje, né? Como a obra dele é viva, palpita ainda nos nossos dias. E, portanto, eu acho que foi importante você criar esse encontro e a gente voltar a discutir a figura que o Maurício foi. Né? E por que você acha que, em detrimento de alguns como o Cordeiro, Geraldo, por que algumas figuras, como o Maurício, acabaram caindo no esquecimento? No esquecimento que eu digo numa figura, num artista que é muito citado pela história da arte, que está presente nos principais museus, né, de São Paulo, com obras muito importantes, mas que acabou ficando no colecionismo particular e que deu essa... você fala sobre o Maurício, as pessoas passam pela obra do Maurício quando você está no metrô Santana, no metrô São Bento, então, por que você... graças a Radha Abramo. Sim. Que foi uma grande gestora e que formou tanta coleção. Uma das
importantes para a formação da coleção do Palácio Bandeirantes, mas sobretudo no metrô. A Radar teve essa visão de levar a arte. De levar a arte para o metrô. Tá. E aí, essa era uma pergunta que eu tenho, né, que é, na sua opinião, por que, por exemplo, quando a gente pensa o pop do Maurício, ou até mesmo o Maurício, né, até mesmo o geometrismo posterior, por que caiu no esquecimento? Eu acho que essa é uma... Eu acho que está faltando fazer uma grande exposição do Maurício, que traga e que você possa ver o conjunto da obra dele. Sim. Né? E quando vê o conjunto da obra dele, embora dessa mudança enorme do abstrato geométrico para a figuração, e para uma figuração que fala como se fosse um cartaz de rua, como se fosse um desenho de gibi, como se fosse, entende, um rótulo de garrafa, quer dizer, uma coisa popular, né? E você vê, falta ver esse conjunto e ver a coerência, como uma coisa desencadeia a outra, né? E o Maurício não viveu uma decadência. Quer dizer, quando ele morre, ele está com propostas novas, com um caminho aberto, outra vez dentro da construção. E é engraçado, uma construção que aí aproveita do período figurativo. É muito gozado essa questão do figuração que se aproveita da geometria e a geometria depois que se aproveita da questão da figuração. Eu digo isso no plano da cor. Sim, ele é muito mais colorista sim. na segunda fase geométrica, porque ele era muito colorista na fase figurativa. Exato. Então isso é interessante. Quando se vê o conjunto, isso torna perceptível. Você começa a perceber essas coisas. Essa é a vantagem da grande exposição, né? É você poder comparar uma obra com a outra, um período com outro, e aí você começa a entrar dentro da cabeça do artista. O que a vida dele foi levando e o que ele foi reaprendendo com as coisas que ele trabalhou. A grande retrospectiva dele no Centro Cultural São Paulo, você chegou a ver em 86? Não cheguei a ver, não. Houve uma grande retrospectiva em 86, 88, 83, 83, né? Sim. Fábio, você comentou da cor. Eu acho que uma das grandes facetas, uma das facetas mais interessantes de se pensar, Maurício, é justamente o uso da cor e essa continuidade da grade concretista e que permanece na figuração, seja no design, seja na própria arquitetura. Então, eu queria... uma pergunta, né? Como que se dá essa evolução da cor? Aqui pensando 50, 60, 70, né? Como que isso se dá, não só no Maurício, pensando isso de uma maneira geral nessa produção paulista de 50. A grade está presente em vários artistas, né? No Saciloto, Flamingo, sim. No Antônio Maluf, né? E nele. Tem uma tese, tem um estudo do Tadeu Chiarelli sobre Segal, sim, em que ele chama atenção para uma grade. Uma grade. E o Segal estrutura a obra dele através de uma grade. No fundo, esses princípios construtivos, eles são notáveis, por exemplo, no Renascimento, ou no proto-Renascimento, mais ainda, quer dizer, quando você começa toda uma geometrização para conseguir dar a sensação da perspectiva, do mundo real, né? Trazer para o plano essa janela do mundo, né? Então, essa geometria está presente sempre na cestaria, mas enfim, eu quero dizer que há na cultura essa base construtiva é muito importante, né? Há momentos em que há uma revolução nesse momento construtivo, que seria o maneirismo e talvez o apogeu dessa figura seria Caravaggio, né? Mas há uma geometria em Caravaggio, né? Mas ali é um outro mundo, né? E no fundo o que vai triunfar é o mundo do Poussin, é o mundo da construção, do vertical, do horizontal, Mondrian, e aí vem, né? Então é um mundo de ordem
E no Maurício você tem essa questão do caos também, ou seja, como é que eu vou usar uma palavra do milanese? Ordenar para desordenar. Para desordenar. Ou desordenar para ordenar. Então, essa questão você vê principalmente na última fase geométrica dele. Porque não tem o cordeiro atrás dele lá dizendo isso pode, isso não pode. Né? Porque havia ali no concretismo paulista realmente uma ortodoxia muito grande que vai afastar alguns outros artistas que são interessantes também, que é o Willis de Castro, que é o Bassotti, né? Que vão ficar um pouco à parte, Sim. talvez mais ligados ao grupo do Rio de Janeiro, que era um grupo mais solto, mais livre, né? Na sua expressão da geometria. Mas o Maurício trabalha no limite disso na primeira fase e na segunda ele se liberta com isso. Então, o que traz a grade? Vamos pôr no primeiro momento. E na curta fala do Maurício aqui, ele diz isso, essa coisa do contraste. Sim. Né? E, no fundo, é o princípio da visão, quer dizer, num plano todo branco, sem nenhuma coisa que cria um contraste, a visão perambula e se perde. Então, quando você tem um ponto no espaço, né, você cria visualidade, e daí você estabelece essas relações. Então, ele vai trabalhar a grade com essas contradições. Primeiro, contradição de branco e preto, né, desse trabalho, depois com a cor. A cor é mais complexa, porque a cor você tem grandes contrastes ou poucos contrastes. Cores que são familiares, cores que conversam, que se dão, que se entendem, e cores que não se entendem, que não falam de si. Então, esse jogo desses contrastes, maior e menor, que ele vai trabalhar mais na segunda etapa. Não é? E aí você tem muito maior liberdade, porque você tem a grade, verdade, mas com a cor você cria outras sensações, planos, porque né? a cor em si tem cores que elas aprofundam o olhar, tem cores que vêm para o olhar, né? O vermelho é uma cor que se aproxima, o azul é uma cor que distancia. Então, a cor ela tem um problema espacial, não apenas de contraste, né? E aí, nesse jogo, você não tem só o binário, o branco e preto. Você tem, portanto, uma vibração, que é uma outra sensação que ela trabalharia melhor fazendo metáforas com a música. Ela tem um ritmo diferenciado, que não é só o ritmo visual. Então, ela cria todo um jogo de cores. Aqui me mostrou um trabalho de pequenas retículas, pinceladas, sim. em que você vê ali um jogo cromático extraordinário. Né? No Maurício, sempre ele é um homem racional, sempre uma racionalidade dominante. Mas ele é um homem de grande humor, o Maurício. O Maurício era um sujeito muito engraçado, que tinha bom humor com as coisas. Né? Em momentos difíceis, o Maurício sabia enfrentar esse momento com humor. Um humor inteligente, um humor inglês, um humor rico. Né? Portanto, poético. Então, há uma racionalidade no Maurício, mas há uma poesia, há um elemento poético. E eu vejo muito aqui na cor, Sim. essa questão. Né? E há certas brincadeiras de você romper com o plano. Ele queria um mural e você tem um rompimento no plano, como no metrô aqui. Né? Você passa lá e pomba, tem uma parede que vai, que vem, né? Junto com o balanço do trem. Tudo isso tem humor. Sim, tem poesia, sim. mas tem humor. Sim. Então, esse é o Maurício. Né? Desses anos 70... Ai, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou fazendo aqui, falando um monte, né? Alguém... É que eu tenho uma outra pergunta para fazer, mas se alguém quiser interromper e fazer perguntas, por favor. No período de docência dele, Fábio, na FAUSP, que tem basicamente voltado para a comunicação visual, ele desenvolve um mestrado, né, que é da cidade para a cidade, depois ele começa a pensar no doutorado, mas há toda essa ideia de metrópole, esse convívio com a metrópole dos anos 50, já maturado, chegando ali 70, 80, e levando essas cores, essas matizes para essa estrutura cidade, né? Então, exato. É verdade.
E aí eu queria que, né, você, como você vê esse reolhar, não que ele nunca deixou de olhar para a cidade, mas agora trazendo essas cores para além dos cartazes ou para além dessa ação dos anos 60, muito panfletária, muito ali junto com os estudantes, como que você vê essa amplitude do trabalho junto com a cidade, Minhocão, São Bento, os grandes murais? Para a gente pensar historicamente na história da arte, a raiz é construtiva, lá com os construtivas russos, o famoso trem do Malevich, essa coisa toda, né? Quer dizer, que é diferente depois apesar dele citar aqui como figura para ele importante, que é o Mondrian, né? Mas o Mondrian tinha um aspecto que eu acho que o Maurício não tinha. O Mondrian era místico. O Maurício não era, entendeu? Ele e dançava jazz, ele era um bom... Ainda não tinha isso. Ele vai dizer aí, então não vamos contrariar o Maurício. Eu não sou místico, Mas, na verdade, ele está vinculado a essa outro movimento que a Bauhaus também vai pegar, que a arte não é um quadro pendurado na parede e um sujeito olhando para ela. Exato. E você tem que viver essas experiências estéticas na cidade. Não é apenas e a cidade te impõe essas experiências estéticas, né? Eu acho, por exemplo, para mim, uma das contribuições importantes para a cidade, vocês provavelmente não vão gostar do que eu vou dizer, mas é a arte de rua. A arte de rua é extraordinária. Não falo tanto do pichador, o pichador também tem a sua história, mas aí é uma outra história. O pichador é mais uma aventura urbana do que propriamente uma questão, mas é uma poética urbana importante. Mas é uma territorialidade. A arte de rua, o artista explora os aspectos justamente da complexidade urbana, daquele trecho, daquela esquina, daquela ruína, não é? E isso é um entendimento, é um compromisso com a cidade extraordinário, não é? Eu vejo nesses artistas, lá no caso do Maurício, um que não trabalhou tanto, mas teve essa preocupação também grande, foi o Tosi. O Tosi também teve preocupação com essa questão urbana, e tem alguns trabalhos que depois foram destruídos, enfim, de rua, do Tosi, né? Que o Maurício, desde lá do início, desde os anos 50, tem essa visão da metrópole, essa visão da cidade. Mas ele, por sua vez, é o que eu quis dizer, ele está vivendo uma cidade que está numa transformação extraordinária. São Paulo dos anos 50. Né? Logo depois vai ter o 4º centenário da cidade de São Paulo. Né? Tem manifestações incríveis do 4º centenário. Né? E aí está o Maurício... Ali. Se você me permite, Fábio, tem um trecho, já que a gente está falando de cidade, tem um trecho do documentário que é muito interessante, que mostra tanto ali o São Bento, quanto o Minhocão. E o Minhocão Então, se você permitir, eu posso mostrar? Em 1978, aqui eu fui convidado para fazer essa ambientação cromática, esse painel aqui no Largo São Bento, justamente pela minha formação de arquiteto e urbanista. Então me convidaram para fazer uma ambientação cromática, quer dizer, um painel, um mural, no caso o mural porque a pintura em cima da parede. E eu estudei, fiz todo um estudo visual do ambiente, e diversas horas do dia, para ver o problema da luz, do sol, etc. E resolvi fazer esse desenho geométrico, que é baseado na geometria que existe em todos os edifícios aqui da praça. Quer dizer, uma arquitetura em cima de uma arquitetura. Agora, a minha característica na época, como é até hoje, sempre foi aquela de criar volumes virtuais, né? Então foi criado aí uma série de volumes, em cima e embaixo, né? E na ocasião houve até um fato engraçado, que o presidente da EMURB, o Mange, disse assim, isso aí vai... Um bêbado uma vez pensou que era uma marquise aquilo e estava chovendo, e ele foi se proteger da chuva e apanhou chuva. Claro que isso talvez não seja verdade, mas virou uma lenda e a lenda passa a ser verdade.
a cidade tem me inspirado muito. De há uns 25 anos para cá eu tenho realizado muita coisa que chamamos de arte pública. A arquitetura da cidade, o planejamento da cidade, as praças da cidade, o que existe na cidade, com toda a sua geometria. Isso me inspira muito. O que eu como da cidade, o que eu imagino na cidade, o que eu vejo na cidade, eu devolvo em forma de elementos geométricos, de arte, de cores, assim por diante. Quando eu era menino, morava na Praça da Sé, onde é, hoje em dia, a Praça da Sé, antigamente tinha uma série de ruas, de casarios antigos, que o senhor Ademar de Barros, em 1940, derrubou tudo numa semana. Mas a Praça da Sé, o bonde andando, pegar bonde andando, chocar bonde, como se dizia, andar na rua, andar pela cidade, ver os outdoors, ver os luminosos, principalmente a cidade à noite. Mas lá São Paulo à noite é belíssima. A gente está criando justamente, tentando anular a poluição que existe na cidade, que é essa grande liberdade que tem os comerciantes de colocar anúncios à vontade, né? Então estamos limpando a cidade e pegando alguns locais e dando um certo toque de cor, né? Que isso cria uma qualidade de vida muito melhor. Despolui essa paisagem muito poluída que é São Paulo. Eu vou deixar porque eu acho incrível o Décio. Live. Muito bom. Que incrível. Fábio, você sabe por que foi tiraram a pintura do Minhocão? Porque tinha ele de um lado, a Audileia do outro? Não. Era ele quem? A Sônia, eu não lembro o nome. E embaixo é que os desenhos do Flávio Mota. Você tem ideia do... Não, as coisas duram um pouco em São Paulo, né? Não sei dizer. É para ser efêmero mesmo. Acho que é para durar a gestão de 4 anos. Para durar a gestão. Gente, perguntas abertas ao público. Eu já fiz várias. Selma? Eu acho que tem... Acho que eu já fiz todas as que eu queria falar, e a gente poderia ficar falando horas aqui sobre... Não só sobre o Maurício, mas sobre todos esses movimentos dos quais ele participou. Eu acho que uma coisa legal que você falou, Fábio, é justamente você pensar o Maurício enquanto produção, o Maurício, né? Maurício Nogueira Lima. E não sempre associando ele, vamos pensar o Maurício do Grupo Ruptura, ou o Maurício dos anos 60, ou... Porque é justamente nesse olhar da produção, e não só plástico, né? Não só a produção tela, mas essa produção, até mesmo enquanto artista gráfico. Arquiteto, você chegou a conhecer alguma produção dele de arquitetura? Ou porque vocês se conheceram, ele estava terminando o escritório... Né, finalizando o escritório de arquitetura. Eu conheço ele, esse lado cultural, artístico dele, não como arquiteto. Não como arquiteto, né? E embora questões de arquitetura tenham sido discutidas muito. Sim. Eu acabei sendo também professor na arquitetura e dei aulas muitos anos de arquitetura, sempre foi um tema que me interessou muito. E discuti muito com o Maurício, mas eu não me lembro, por exemplo, de uma obra do Maurício. É porque ele tem um escritório durante 10 anos, né? E... Eram vários arquitetos que foram. Sim. Outra pessoa que está esquecida é Samuel Spiegel, que foi também um artista interessante. Que esteve nessa exposição. Sim. E eu também não conheço a obra arquitetônica do Spiegel, também é verdade. Um grande arquiteto. Trabalhou com Magalhães, enfim. Mas
O Maurício, para mim, é uma personalidade, ele não é um membro de um grupo. Ele é um artista que tem uma história para contar, Sim. vínculos aqui, ali, etc. Mas ele tem uma personalidade em si. Sim, sim. E isso tem que ser chamado Que tem que ser chamado a atenção. sobre esse aspecto. Né? É. E o aspecto dele como professor. Tá? Sim. E professor não apenas na sala de aula, como um sujeito discutindo o didático, seu tempo. Exato. Isso é interessante, isso tem essa responsabilidade no grupo construtivo, né? No grupo concreto, que é a questão, o amor pela polêmica. Né? No Brasil, discutir a falta de educação. Uma cultura que a gente tem, né? Você contraria o outro, alguém te cutuca e não fale, né? Enquanto que, ao contrário, a polêmica é que enriquece a vida, né? E pensar diferente é que traz algo novo, né? Não hostilidade, mas pensar diferente é fundamental, né? O Maurício sempre teve essa independência de pensamento, né? E o lado suave dele é o lado do humor, né? Quer dizer, quando contrariado, o humor é uma arma importante, né? Então eu acho que o Maurício é uma personalidade em si mesma e eu fico muito feliz aqui, senhora, de estar lembrando o Maurício, que, enfim, uma figura gostosa de lembrar, uma belíssima figura. É interessante porque com todas as pessoas que eu converso, ou que eu leio, ou que eu vejo entrevistas, sempre essa relação do amigo mesmo, né? Do Maurício enquanto amigo, do Maurício enquanto essa figura leve, alegre e que, né, extremamente irônica, assim. E, gente, aproveitem. Então, todo seu. Bom, então, o movimento concreto, né, que teve essa força grande nos anos 50 e assim foi até os anos 70, mas ainda se vê resquícios nos dias atuais. Ainda tem gente pintando geométrico, né, estrutura tem menos, mas estrutura tem, me lembro agora Paulo Paz, não é exatamente concreto, mas é um movimento geométrico hoje, né? Tem hoje, claro, tem um túnel, né? Tem um túnel, sim. Tem um túnel, tem uma Caparana. Tem muita gente. Você, né? Tem muita gente nessa... O Paulo é um artista construtivo e trabalha com volumetria, quer dizer, trabalha com a tridimensionalidade. E ele faz uma síntese na tridimensionalidade muito importante. E fez uma exposição agora há pouco tempo na Galeria Andréa Herder, né? E com esses trabalhos é possível ver a obra dele lá. É claro que tem continuidade nisso, né? E isso que eu estou dizendo, a presença da questão construtiva é enorme na atividade contemporânea. Quer dizer, a arte contemporânea hoje, mesmo aquela que não é construtiva, a raiz desses pensamentos que estão sendo desenvolvidos, ela beberam no movimento concreto, no movimento construtivo, enfim, mais amplo até do que, não quero dizer o ruptura, eu quero dizer o movimento construtivo. Sim, em si. claro. O movimento Rio, São Paulo, o movimento internacional. Concreto. Não é? Então, as perspectivas construtivas são muitas e caminham para lados diferentes. Outra figura bastante geométrica e muito esquecida é o Colares, por exemplo, que fez uma geometria, depois da nova figuração, voltada a essas pinturas de ônibus, de caminhão, etc., com síntese geométrica extraordinária. E o Raimundo Colares é uma pessoa completamente esquecida. Completamente hoje, esquecida. tá? Completamente esquecida. Não do mercado, mas das pessoas é esquecida. O que é uma pena, quer dizer, a gente... Por isso que eu acho que essa riqueza está na diferença, na pluralidade. Eu fico feliz de ver que alguns museus estão fazendo isso, porque os museus, durante um grande período, ficaram na mesmice, expondo as pessoas que estão na ordem do dia. Exato. Hoje os museus estão mudando, estão trazendo personagens que não fazem parte, que não têm importância no mercado, mas têm importância cultural. Né? Eu acho que o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo é que de repente eu vou lá e vejo Tomoshi Gusuno, Gabriel Borba, artistas
artistas que são da maior importância, mas que, por alguma razão, o mercado não se voltou para elas. Né? Eu vejo que há essa preocupação também no Museu de Arte de São Paulo hoje. Eu fui lá, a questão de alguns anos atrás, e vi lá no grande salão do MASP Niobe Xandó, outra figura extraordinária que simplesmente esquecida pelo meio cultural. Né? Então, é importante que os museus comecem a abrir e mostrar para o público que é mais rica a realidade plástica brasileira. Né? Então, eu acho que o Maurício tem muito a dizer e já enriquece muito o ambiente artístico É cultural interessante brasileiro. como o mercado depois se apropria disso e aí... Tudo bem, né? tá. Tudo bem, mas É que a gente, público, se aproprie Exato. de uma obra, porque o Maurício sempre teve essa preocupação. Ele é um dos artistas, portanto, como se diz, a questão da metrópole, é a questão de que a obra dele tenha uma visibilidade, que tenha uma penetração na cidade. Portanto, fora até do mundo dos museus, das paredes, das coleções, né? Como é o caso de imagens que são extremamente populares, como foi na época o símbolo da Finite, durante tanto tempo, né? E outras marcas que ele fez. Né? Então, é isso. Vou encerrar, posso encerrar? Olha, eu acho que sim, porque a gente já fez uma discussão bem interessante e eu acho legal também a gente ter essa absorção, né, Não, porque senão a gente fica das falando a noite inteira, viu? Sabe o que eu ia te perguntar, Fábio, antes de você encerrar? Tem uma exposição que você fez no Rio e que houve uma projeção que você fez de um vídeo do Maurício no ateliê, que foi o... Quem que participou? Quem que teve... Foi o Mendes da Rocha que te ajudou, não foi? Quando que foi? Em que ano? Você lembra? Faz muitos anos, não lembro. Que você comenta, né? Eu vi que tem... você fala que tem uma projeção do Maurício, você fez uma projeção na parede. Onde que foi essa exposição? Acho que foi em Niterói, né? Foi em Niterói, no MAC? No MAC. Que aí tem ele andando no ateliê, né? Trabalhando acho que foi, não tenho certeza. Acho que foi. 90 e alguma coisa? Muitos anos, né? Esse é algo que eu vou acabar pesquisando no MAC para ver se eu encontro essa projeção. Mas eu acho que é isso, então pode... Eu queria agradecer a paciência de vocês, né? E eu fico muito feliz da oportunidade de relembrar a figura e a obra do Maurício Nogueira Lima. E fico feliz, tá, de ver você pesquisando, estudando. Imagina. É uma obra tão importante. Imagina. E a sua contribuição é realmente fantástica. Imagina. Maravilha. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Todos nós.